levantar os pontos e fazer o acabamento com o mesmo tamanho de agulhas que usei para fazer o acabamento aqui de baixo, 4 milímetros. E como a gente vai fazer o tricô de ida e volta, eu vou usar o cabo de 80 centímetros para poder colocar todos os pontos aqui no cabo. A gente vai começar a levantar os pontos aqui. E deixa um fio de mais ou menos 20 centímetros, a gente vai precisar dele um pouquinho depois. Então, vamos começar a levantar os pontos e eu vou utilizar esses pontos de borda, pegando, né, as duas perninhas assim. Para não deixar um buraco, eu vou levantar o primeiro ponto aqui, usando esse primeiro ponto meia. Aqui eu tenho uma cordinha, que depois, quando eu fizer a costura, ela vai desaparecer. E aqui tem um ponto meia. Tá? Aqui tem um ponto de borda, eu vou pegar as duas perninhas. E quando levantei dois pontos, eu vou fazer um aumento, assim. Você coloque o fio assim no dedo e faz um aumento torcido, uma laçada torcida. E vamos levantar mais dois pontos, pegando as duas perninhas do ponto de borda. 1, 2 e aumento. Mais uma vez. 1, 2, aumento. Quando você chegar na parte central das costas, onde a gente arrematou os pontos, aqui não precisa fazer os aumentos. É simplesmente levantar os pontos, pegando as duas perninhas do ponto de borda. Eu levantei os pontos e agora eu vou contar quantos pontos eu tenho nas agulhas. Então, aqui nas agulhas, eu tenho 194 pontos. Então, quantos pontos você precisa ter nas agulhas? A gente precisa ter nas agulhas um número de pontos que é divisível por 4 mais 2. Então, aqui a gente agora vai brincar com a calculadora. Por exemplo, né? Vou pegar um exemplo simples. 16 é dividível por 4, né? Isso, 4. Então, eu preciso agora adicionar mais 2 pontos. Ou seja, 16 mais 2. Eu precisaria 18 pontos. Outro exemplo, 24 dividir por 4 dá 6. Então, funciona, é divisível, né? Então, 24 mais 2 dá 26. É o número de pontos que eu precisaria. Então, eu tenho nas agulhas 194 pontos. Dividir por 4, 48,5. Então, não é um número inteiro. E eu vou pegar esse número antes do ponto, antes da vírgula. E eu vou multiplicar por 4 para saber o número mais próximo para 194. 192. Então, tá certinho. Esse número que eu preciso e eu vou adicionar mais 2 pontos. Então, eu tenho um número de pontos perfeito para fazer o decote. Vamos imaginar que eu tenho agora, por exemplo, 196 pontos. E dividir por 4 dá 49. É um número inteiro. Então, eu preciso adicionar mais 2 pontos.
como vocês podem adicionar mais 2 pontos? Agora, na próxima carreira, a gente vai fazer barra 2x2. Então, escolhem um lugarzinho para adicionar mais um ponto. Pode ser em um lugar aqui, ali, né? Assim, dá para distribuir 2 pontos. Queria mostrar outro exemplo para vocês. Por exemplo, 195. Nesse caso, eu pegaria o número 49, né, para descobrir o número mais próximo. Então, se eu tivesse 195 pontos, eu faria o seguinte, eu adicionaria 3 pontos, né, para chegar ao esse número 196 e mais 2 pontos que eu vou precisar. Então, eu precisaria adicionar 3 pontos aqui, um nas costas e outro aqui, por exemplo, né? Então, é assim como vocês podem fazer os ajustes, né? Não sei se vocês gostam de brincar com calculadora, mas aqui é necessário. Então, como eu já tenho um número perfeito para começar, eu vou deixar 194 pontos. Agora, para poder fazer aquele decote com costura aqui, a gente precisa adicionar mais 4 pontos. Então, mais uma vez, a gente fez aqueles cálculos, né? Temos um número perfeito ou não, né, dos pontos. Vamos imaginar que todos vocês têm um número perfeito. Então, agora, você precisa somente adicionar 4 pontos aqui e 4 pontos aqui. Então, eu vou fazer assim. Vou fazer aquelas laçadas torcidas. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos nesse lado. E agora, vamos adicionar mais 4 pontos no outro lado. Por isso que a gente deixou um fiozinho um pouquinho mais longo para poder fazer essas laçadas. 1, 2, 3 e 4. Tá? 4 pontos aqui, 4 pontos aqui. Então, agora, nessa carreira preliminar, a gente vai fazer o seguinte. Esse primeiro ponto vai ser o nosso ponto de borda. Então, eu vou passar ele para a agulha direita. Agora, são 3 pontos novos aqui. Eu vou tecer todos eles em tricô. Tá? Então, mais uma vez, um ponto de borda, 3 pontos tricô. Agora, vamos começar a barra 2x2. E eu vou começar, e recomendo que vocês também comecem com 2 pontos tricô também. 2 tricô, né? Essa laçada a gente vai tecer pela frente. E 2 pontos meia. 2 pontos tricô, né? Esse ponto eu vou também tecer em tricô pela frente. Então, todas as laçadas que você vai encontrar, a gente vai tecer pela frente, ok? 2 tricô e 2 pontos meia. Tá? Então, vamos fazer a barra 2x2 até o fim da carreira. A gente vai se encontrar aqui no finalzinho. Eu terminei a barra 2x2, fiz 2 pontos meia, 2 pontos tricô e sobraram 4 pontos na agulha esquerda. Vou tecer 3 pontos em tricô. Na verdade, vou tecer todos os 4 em tricô, porque o último ponto eu sempre teço em tricô, né? O último ponto é o nosso ponto de borda. E agora, a gente vai começar a primeira carreira, e em cada carreira, no lado direito,
a gente vai fazer as diminuições no início e no final da carreira. No lado avesso não tem diminuições, apenas no lado direito. Então, a gente vai começar assim, passa o primeiro ponto sem fazer. E esses próximos 2 pontos, a gente vai fazer 2 pontos juntos pela frente. Né? Eu troquei as perninhas de lugar para poder tecer os pontos pela frente. Ok? Então, um ponto de borda, uma diminuição, 1 ponto e meia. Ok? E agora a gente vai tecer a barra 1 por 1. Vamos nos encontrar aqui no final. Vou mostrar como fazer as diminuições aqui. E aqui no final, sobraram 4 pontos. Eu vou fazer 1 ponto e meia. E esses próximos 2 pontos, eu vou tecer juntos por trás. No meu caso, as perninhas direitas já estão atrás. Então, eu posso fazer 2 pontos juntos por trás. E 1 ponto de borda em tricô. Pronto. E no lado avesso, a gente vai tecer os pontos de acordo com a posição deles, né? Então, vou passar o primeiro ponto sem fazer. 1, 2, 3, 4 pontos tricô, 2 pontos meia, e assim até o final. E vou mostrar mais uma vez como começar e terminar a carreira no lado direito. Passa o primeiro ponto sem fazer. Se os seus pontos já estão com as perninhas direitas na frente, vocês não precisam trocar os pontos, né, a posição deles. Mas eu precisei trocar e vou fazer 2 pontos juntos pela frente. Depois, 1 ponto meia. E agora, vou continuar tricotando a barra 2 por 2. E aqui no final, eu vou tecer 2 pontos meia, tá? E agora, na agulha, eu tenho 3 pontos. Eu vou tecer esses 2 pontos em meia por trás. E 1 ponto de borda. Tá? Então, a gente vai fazer essas diminuições na cada carreira no lado direito. No lado avesso não tem diminuições. Eu acho que eu vou fazer a mesma quantidade de carreiras que eu fiz aqui embaixo. Aqui eu fiz 17 carreiras. Então, eu acho que eu vou fazer aqui 16 carreiras em barra 2 por 2. Na próxima carreira, na carreira 17, eu vou passar para barra 1 por 1. Eu vou fazer uma carreira em barra 1 por 1. No meu canal no YouTube tem um vídeo como passar da barra 2 por 2 para a barra 1 por 1. Então, eu vou fazer uma carreira assim. Depois, no lado avesso, eu vou fazer mais uma carreira em barra 1 por 1. E eu vou fazer o arremate tubular. É um arremate com agulha de tapeçaria. E no meu canal, no YouTube, também tem um vídeo de como fazer esse arremate. Então, se vocês também gostariam de terminar o acabamento do mesmo jeito como eu, vocês podem assistir aqueles 2 vídeos. Então, eu fiz 14 carreiras em barra 1 por 1. Na carreira 15, eu passei da barra 2 por 2 para a barra 1 por 1. E na carreira 16, eu fiz a barra 1 por 1. E depois eu fechei os pontos com o arremate tubular. Ele fica um pouco elástico, assim. Aqui está o lado direito.
E agora eu coloquei o colete com o lado avesso para fora, para fazer a costura aqui no meio. É a parte mais, assim, complicada e delicada do nosso trabalho, mas eu acredito que vocês vão conseguir. Eu, por exemplo, aprendi essa costura não pela primeira vez, não de uma vez. Uma vez eu fiz a costura, vi que não ficou legal, desfiz. Ela é fácil de desfazer, fiz novamente e deu certo. Então, não se cobrem se não der certo pela primeira vez, né? Na primeira tentativa. Sempre dá para desfazer, começar de novo, com calma, tá bom? Então, vou explicar para vocês o que a gente vai fazer. Então, a gente vai precisar de um fio curto, acho que aqui tem uns 20 centímetros. Então, agora vamos começar a costura. E uma coisa importante, né? A gente vai começar daqui e vamos terminar a sua costura aqui embaixo. E temos que terminar aqui, nesse cantinho, né? Não aqui onde tá saindo o fio, mas aqui. Então, aqui a gente montou 4 pontos, né? Esse é o nosso, vamos dizer, vai ser um ponto final da nossa costura. E aqui em cima eu vou contar uns, não sei, 6 pontos. Então, aqui a gente tem 4 e para poder fazer esse ângulo, a gente precisa de mais pontos aqui. Então, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou inserir a agulha, aqui tem barra 2x2, tem essa barra com pontos meia, vou inserir no meio dessa terceira barra. Assim, bem em cima. E no outro lado também preciso inserir a agulha no mesmo ponto, só que no outro lado. Então, vamos achar aqui essa barra com pontos meia, 1, 2, 3. Então, preciso inserir entre esses 2 pontos meia. Inserir a agulha de tapeçaria entre esses 2 pontos meia. Ficou bem no meio. E vamos passar o fio, deixando um fiozinho curto. Tá? Agora o fio tá saindo do outro lado, vou virar o trabalho. E a gente agora vai descendo pro baixo. Melhor se suas costuras sejam bem pequenininhas e bem suaves. Então, estamos agora entre esses 2 pontos meia. E eu vou inserir a agulha agora nesse ponto meia, esse segundo ponto meia. E eu preciso sair no mesmo ponto no outro lado. Vamos ver se eu consegui sair. Sim, consegui. Aqui está o segundo ponto meia. Tá vendo essa costurinha aqui? No outro lado. No outro lado, eu vou descer e vou inserir a agulha nesse ponto tricô. A gente tá indo pra cá. Então, nesse ponto tricô, vamos ver se eu consegui sair no ponto tricô também. Sim, consegui. Saí no ponto tricô. Tá? Vocês podem apertar ou não. Depois a gente vai ajustar a costura. Tá, próximo ponto vai ser... Vou inserir a agulha no próximo ponto tricô, só que na carreira embaixo aqui. Tá, e aqui... Vamos ver... Acho que eu vou inserir a agulha mais pra cá, perto do ponto meia. Aqui. Tá. Agora, eu vou inserir a agulha nesse ponto meia e ele é 1, 2, 3, 4, 5. Quinto ponto. 1, 2, 3, 4, 5. Quinto ponto de cima. Tá? 1, 2, 3, 4,
5 esse ponto aqui. Tá? Depois, no próximo ponto meia aqui, ele aqui é ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, quase 6. Vou inserir a agulha no ponto tricô, ele tá na frente do 7º ponto meia. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que é aqui, mais ou menos. Contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Acho que tá bom. Tá? Depois eu vou descer no ponto tricô. Aí ele tá na frente de 1, 2, 3, 4,6. 1, 2, 3, 4. Aqui. Eu espero que tá ficando bom. Tá, vou inserir a agulha nesse ponto meia. Ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui. Tá, próximo ponto meia. Ou até eu vou inserir a agulha aqui, entre os pontos meia. Tá, então, tá. Uhum. Quatro, 5, 6. Quase aqui. Uhum. Agora eu vou tirar a agulha no ponto meia. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, certinho. Tá, depois eu vou tirar a agulha. Pra onde? Vou inserir a agulha no ponto meia que fica embaixo. Aqui. Tá. Depois vou inserir a agulha no ponto tricô, que fica na frente do 1, 2, terceiro ponto meia. E aqui. Certinho. Tá. Mais 2 costurinhas. E estamos terminando. Acho que aqui, no final, fica um pouquinho mais fácil. E aqui eu vou... Tá, e quando vocês terminarem, vocês podem puxar esse fiozinho curto e esse fio, né, para ajustar a costura. E vamos ver como ficou no lado direito. Eu acho que para a primeira tentativa ficou bom. O nosso maior objetivo é fazer o trabalho simétrico, né? Então, essas barras têm que ficar na mesma altura. Isso é o mais importante. Por isso que a gente, quando faz a costura, tem que sair no mesmo ponto como no outro lado, né? Se eu vou ser sincera com vocês, eu agora vou refazer essa costura, porque é muito difícil mostrar essa costura e filmar ao mesmo tempo. Então, eu fico olhando na câmera, fico olhando nos pontos e para não demorar muito o vídeo, né, eu faço mais rápido. Mas agora eu vou fazer o trabalho mais devagar e vou mostrar o resultado para vocês. Então, eu vou recomeçar a costura e vou inserir a agulha agora nesse ponto meia, né? Antes eu inseri a agulha nesse ponto tricô, né, da barra 1 por 1, entre esses dois pontos meia. Agora, eu vou inserir a agulha aqui, né, e vou descer. Medindo a distância, né, entre a borda e esse ponto, né, onde a gente começou a costura, dá exatamente 3 centímetros, ok? Para vocês saberem.
Eu acho que ficou bem melhor. A costura ficou um pouquinho mais, assim, suave, um pouquinho mais certinha. E eu vou deixar assim. E no lado avesso ficou assim. Aqui em cima a gente tem mais, assim, mais tecido. E aqui ele fica um pouquinho mais apertado, né? Assim. Tá? E quando lavar, é só arrumar essa parte para que ela seja bem arrumadinha, né? E secar desse jeito. Assim. E é pronto.